Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, é motivo de muita alegria estarmos aqui, tanto eu quanto a minha família. A gente sente em casa aqui, nós temos amigos de longa data aqui, e outros talvez nem tanto, ver as crianças crescendo, cada vez que a gente vem, dá uma esticada, né? Então isso certamente é graça do Senhor, Ele tem nos permitido crescer em graça, estatura diante dele. Meus irmãos, eu gostaria de ver com os irmãos nesta manhã, se Deus assim nos permitir, Colossenses capítulo 2. Gostaria que os irmãos abrissem a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 5. Colossenses capítulo 2, verso 1 até o verso de número 5. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, clamando que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor use o Teu servo, Senhor Deus, que tudo que for dito aqui esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, revelada. Fala aos nossos corações, prende a nossa atenção à Tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos ser exortados, consolados, encorajados por meio da exposição da Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós choramos. Amém. Meus queridos, o que você tem de mais importante? Um carro, uma casa? O que você tem de mais valioso? É o valor que você tem na poupança ou o valor que você tem investido? É o seu emprego? Afinal, é por meio do seu emprego que você obtém o sustento, não é? Talvez você pense, não, o que eu tenho de mais importante não são bens. O que eu tenho de mais importante é a minha saúde. Porque alguns dizem, né? Se a gente tiver saúde, o resto a gente corre atrás. Mas ela é o que há de mais valioso para você? Não, o que eu tenho de mais valioso, talvez você diga, para mim é a minha família. A tua família é o que há de mais valioso para você? A tua esposa é o que há de mais valioso para você? Talvez você pense, não, sem minha esposa as coisas seriam muito difíceis, seria impossível. Ou são os teus filhos, os nossos filhos que estão sobre a nossa responsabilidade, nós temos que cuidar deles, são heranças do Senhor. Os seus filhos são o que há de mais importante? Qual é o teu tesouro? O que você tem de mais valioso? Quando você descobrir a resposta a essa pergunta, você saberá qual o teu Deus. Aquilo que você tem de mais importante na sua vida é o seu Deus. Aqui, especialmente na carta de Paulo aos Colossenses, nós vemos que o apóstolo escreve àquela igreja, uma igreja que era certamente, dentre aquelas a qual Paulo escreveu, situada em uma cidade de menor importância. Uma cidade que, no passado, teve sim a sua glória, foi muito importante na rota comercial, mas nos conta a história que, por volta do ano 60 depois de Cristo, ela teve um grande declínio, devido a um terremoto, às catástrofes naturais que assolaram aquela cidade. Então, certamente, era a igreja mais simples, de uma cidade simples, a qual Paulo importa. Certo comentarista, expondo ou comentando esta carta,
ele lembra que a glória, ou a beleza, ou a importância de uma igreja não consiste na abundância dos seus bens, ou da cidade que ela está incluída, nem no seu hall de membros. Ela se encontra na fidelidade, no amor a Deus e ao próximo. E os colossenses eram este povo, uma igreja que vivia no meio de uma cidade idólatra, onde haviam judeus, gregos, outros povos, e ali eles conheceram o Evangelho, possivelmente através de Epáfras, o pastor daquela igreja. Paulo não foi, como nós vamos ver um pouco mais à frente, o pastor ou aquele que fundou aquela igreja. Possivelmente é resultado de um trabalho em Éfeso, do apóstolo Paulo, e ali alguns irmãos voltam para a sua cidade, especialmente Colossos, o evangelho chega até ali. Mas não significa que Paulo não se importe diante dos falsos ensinos que assolavam aquela cidade. Epáfras, preocupado, vai até Paulo, e Paulo está na prisão, ele está em Roma, está encarcerado por conta do evangelho, e ele escreve àqueles irmãos. No capítulo 1 nós vemos que ele fala das virtudes daqueles irmãos, ele fala da graça que superabundou na vida daqueles irmãos, ele fala que eles são santos e fiéis, ele também os instrui, no verso 13 até o 23, falando da beleza que há em Cristo, Cristo tendo a supremacia sobre todas as coisas. Especialmente aqui no capítulo 2, nós chegamos na parte em que ele é mais direto, é como se ele trouxesse um alimento mais sólido, ele é mais direto, mais intencional no combate aos falsos mestres. E é interessante nesses versos que nós lemos, nestes 5 versos, a estrutura na qual o apóstolo Paulo fala essas palavras, é o que nós chamamos de quiasmo. Quiasmo é um estilo literário, é uma estrutura na qual ela é basicamente dividida em 2 partes. Na primeira parte ele constrói um pensamento e na segunda ele fala as mesmas coisas, só que em ordem invertida. Nós vemos, é como se fosse um espelho, sabe? Quando um espelho reflete alguma coisa, é a mesma coisa, mas as coisas estão invertidas, tanto que as letras, se nós observarmos no espelho, elas ficam de forma invertidas. E para que eu possa ser mais claro, especialmente nisso, se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que no verso 1 em 5, ele fala da mesma coisa, ele fala da sua preocupação para com os seus leitores. No verso 2 e 4, ele fala sobre a expectativa sobre os leitores. E no verso 3, é o centro desse quiasmo, centro dessa passagem, ele fala da fonte da sabedoria e do conhecimento. E da forma nós podemos então dividir ou organizar de forma didática esse sermão nesses 3 pontos. Mas antes eu gostaria de intitulá-lo de Cristo, o tesouro supremo. É justamente o centro deste quiasmo, o centro dessa passagem no verso 3. Cristo, o tesouro supremo. Isso já nos responde à pergunta que nós fizemos no início, ou que eu fiz a vocês, certamente ao meu coração também. O que é o nosso tesouro? Cristo, o tesouro supremo. E assim nós caminhamos para o verso de número 1, nesse primeiro ponto, a preocupação de Paulo pelos leitores, ou para com os seus leitores. Nós vemos essa preocupação expressa tanto no verso 1, quanto no verso de número 5. Olhem comigo o texto. Gostaria, pois, que soubesses, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face. Pois, embora ausente quanto ao corpo, verso 5, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. E eu digo que a preocupação dele é para com os seus leitores de forma intencional mesmo. Paulo, muito embora escreva diretamente aos colossenses, mas essa epístola não é destinada somente àquela igreja, mas todos os leitores, todos aqueles que teriam acesso a essa carta, e talvez Paulo não tivesse a dimensão de tudo que nós aqui, 2000 anos depois, estaríamos do outro lado do mundo, lendo essas mesmas palavras, e ela tem a mesma verdade, a mesma profundidade, e é também certamente dirigida para nós. Mas eu digo isso porque, se nós formos ver, ele cita aqui os laodicenses, né? Ele fala da preocupação dele para com aqueles irmãos. E essa epístola deveria ser lida também na igreja de Laodiceia. Vá um pouquinho mais para frente, capítulo 4, verso 16. Ele diz: e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai que sejam também lida na igreja dos laodicenses, e a dos laodicenses lede igualmente perante vós. E talvez alguns se perguntem, onde é que está essa epístola que foi escrita aos laodicenses?
Aprove ao Senhor que nós não tivéssemos acesso a ela, mas o fato é que essa carta ela foi lida naquela outra igreja também. Eu diria não somente isso, mas eram cartas que circulavam ali na região, porque é a vontade do Senhor revelada, é a palavra prescrita, que é o que Deus deu ao seu povo para a sua edificação. Portanto, meus irmãos, a preocupação de Paulo não se mantém somente sobre os colossenses, ela se estende aos laodicenses, todo aquele povo que tinha acesso. Isso se dá porque o apóstolo Paulo ele tinha essa autoridade, não somente essa autoridade, mas esta responsabilidade de pastorear todas as igrejas daquela região, escrever. Ele tinha autoridade porque ele era um apóstolo, muito embora não contado entre os 12, ele se identifica como apóstolo. Nós vemos isso no verso 1 do capítulo 1, ele fala apóstolo de Deus segundo a vontade de Cristo. Ou seja, ele era um apóstolo, alguém responsável por cuidar daquelas igrejas. Ele se preocupa e faz questão não somente de se preocupar, mas faz questão de que os seus leitores soubessem disso. Vejam o texto, voltando ao capítulo 2, ele diz: eu gostaria que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Ou seja, essa preocupação do apóstolo Paulo é demonstrada, ele fala. E aqui nós já podemos tirar algumas aplicações. Nós devemos demonstrar assim, a nossa importância, o quanto nós nos importamos com as pessoas. É bem verdade que nós não conseguimos expressar tudo, o nosso coração é muito enganoso. Às vezes, quando nós queremos demonstrar preocupações, nós queremos, na verdade, demonstrar que nós somos importantes, mas uma coisa não anula a outra, nós temos que tratar os nossos corações, mas é preciso expressar isso. E o apóstolo Paulo, aqui, ele expressa isso. E ele fala de uma grande luta. E o que significa essa grande luta? Como eu disse, nós devemos nos lembrar que a cidade de Colossos, ou especialmente a igreja que estava em Colossos, ela estava sendo atacada por falsos ensinos. Homens adentraram a igreja. E as heresias, elas sempre são assim, são sutis, elas são revestidas de verdade, é uma meia-verdade, que na verdade é uma grande mentira. E eles diziam que havia um certo conhecimento, algo oculto, que era dado somente a alguns. E aqueles irmãos perturbados por aqueles ensinos, homens crentes, mulheres piedosos, preocupados, perturbados, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E eles vão ao seu pastor Epáfras conhecendo tudo aquilo, vai até Paulo, relata as situações. Então Paulo está labutando, está lutando. Ele diz no capítulo 1 que ele ora por aqueles irmãos. Paulo constantemente intercedia pelas igrejas, ele dedicava horas, era algo rotineiro, algo que fazia parte do seu dia a dia orar, era de fato uma luta espiritual que o apóstolo travava em favor daqueles irmãos, certamente para a glória do Senhor, mas em favor daqueles irmãos. Nós devemos também nos lembrar que o apóstolo Paulo, ele também passou inúmeras dificuldades. Quando nós vamos lá para 2 Coríntios, não precisam abrir, capítulo 11, do verso 23 ao 28, nós vemos que Paulo sofre inúmeras situações adversas, naufrágios, ele é apedrejado, ele é preso, ele é açoitado, tudo isso em favor dos eleitos de Deus. Então Paulo, de fato, travava grandes lutas em favor do povo, travava grandes lutas em favor daqueles que não conheciam o Evangelho. E o texto continua, ele diz, ainda no verso de número 1, gostaria que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Isso, como eu já disse, é porque Paulo não esteve ali com aqueles irmãos, ele não os conheceu pessoalmente. Muito provavelmente a igreja de Colossos surgiu através de um trabalho lá em Éfeso. Os irmãos foram e levaram o Evangelho. E não é exatamente assim que acontece conosco. Quando nós descobrimos o Evangelho, nós queremos chegar à nossa casa, expor. Isso é saudável, isso é bom, isso deve ser uma verdade na nossa vida. Levar o Evangelho às pessoas que nós amamos e não conhecem, porque nós o conhecemos. E assim Paulo não tinha visto aqueles irmãos face a face, pessoalmente. Mas isso não significa que ele não se preocupava com todas aquelas igrejas, com todos aqueles irmãos, porque a importância deles estava no seu amor para com Deus e para com todos os santos. E então aqui nesse primeiro ponto do sermão nós vemos essa preocupação dele. E quando nós vamos para o verso 5, como eu disse, ele constrói um pensamento, verso 1, verso 2, e nessa segunda parte, no verso 4, verso 5, ele inverte a ordem.
de modo que o verso 1 está interligado com o verso de número 5, ele diz, verso 5, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. E talvez alguns compliquem aqui, queiram trazer algum entendimento, mas é de forma muito simples a compreensão deste verso. É como se ele dissesse, eu não estou aí com vocês, mas eu me faço presente em espírito. E aqui não é a ideia do Espírito Santo, a ideia de fato de que ele se faz presente, especialmente aqui por meio da sua carta. Ele diz, eu não estou presente pessoalmente com vocês, mas em espírito eu estou presente. É claro que há implicações, nós estamos unidos pelo Santo Espírito de Deus, nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, e o corpo ele está ligado certamente um ao outro, cada membro ligado ao outro, mas a ideia aqui é muito simples, eu me faço presente, e essa presença dele aqui é expressa especialmente por meio desta carta. As cartas, as epístolas, elas têm a autoridade do próprio apóstolo, é como se ele fizesse presente ali, e aquilo que é dito deveria ser obedecido, deveria ser seguido, porque certamente é inspirada por Deus, é palavra do Senhor, àquele povo. E ainda no verso 5 ele diz que está com eles, e essa forma como ele se faz presente é alegrando-se e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Ele se alegra com aqueles irmãos, e é certamente motivo de muita alegria. Nós vemos que os irmãos têm progredido, têm se mantido firme. Então Paulo se alegra. Em uma outra linguagem, especialmente na NVI, diz o seguinte, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, alegrando-me em ver como vocês estão vivendo. É motivo de alegria, e o contrário também é verdadeiro. Quando ele escreve aos Gálatas, por exemplo, aqueles irmãos que haviam deixado o evangelho, estavam sendo ali perturbados, ele chama eles de insensatos. Então, da mesma forma como um pastor se entristece quando as ovelhas se afastam da verdade do evangelho, também se alegra quando a igreja progride, não de forma comercial, não de forma pragmática, mas baseado na santa palavra de Deus. Então Paulo, ao verificar que aqueles irmãos estão em boa ordem, um texto nos diz, ele se alegra. E essa boa ordem aqui significa justamente esse interesse ou essa solidez, se manterem em ordem, se manterem organizados de acordo com aquilo que eles ouviram. Ou seja, os colossenses, muito embora estivessem sendo atacados por falsos ensinos, eles permaneciam na verdade, eles continuavam permanecendo naquilo no qual eles foram instruídos por os pastores daquela igreja, especialmente Epáfras. E essa boa ordem, ela produz firmeza. Veja o finalzinho do verso de número 5, a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Uma boa ordem doutrinária, meus queridos, produz firmeza, produz uma fé em Cristo Jesus. Não tem como ser firme, não tem como ter uma fé sólida se você não é instruído na verdade. O contrário pode acontecer. Talvez você tenha ouvido o evangelho, domingo após domingo, mas isso não produz na sua vida uma mudança. Essa mudança está de acordo com a exposição da palavra. É por isso que as nossas crianças permanecem aqui, porque elas são instruídas, elas fazem parte do povo de Deus, elas cultuam conosco. Então, todos nós, menorzinho ao mais idoso, precisa ser instruído nessa palavra, nessa boa ordem, para que nós possamos ter uma fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto nós podemos ver que Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Ele faz questão que aqueles irmãos soubessem dessa preocupação, dessa luta, através de orações, como eu disse, e ele menciona em versículos anteriores, especialmente a partir do verso de número 3 do capítulo 1, e também ao defender aqueles irmãos, especialmente aqui nesta epístola, ao escrever esta carta, contra os lobos, aqueles que adentram a igreja, inclusive cumprindo aquilo que o Senhor Jesus havia dito, eis que eu vos envio para o meio de lobos. Então muitos se adentram à igreja e trazem falsos ensinos. Essa defesa, muito embora Paulo esteja distante daqueles irmãos, é feita através desta carta,
é feito inclusive em algumas situações através de envio de alguns homens. Ele, por exemplo, envia Timóteo a algumas regiões para que ele possa organizar as igrejas, promover a eleição de presbíteros, pastores para pastorear aquelas igrejas. E esta boa ordem, essas instruções, tudo isso que o apóstolo Paulo faz, de acordo com a palavra do Senhor, é claro, visa que aqueles irmãos permaneçam firmes, organizados, alicerçados na palavra de Deus. E assim, meus queridos, nós passamos ao segundo ponto deste sermão, verso 2 e 4. Se no verso 1 e 5 nós vemos o cuidado, a preocupação de Paulo para com os leitores, agora nós vemos no verso 2 e 4 a expectativa sobre os leitores. O que Paulo tinha de expectativa quanto a essas preocupações, quanto a estas ações? Veja o verso de número 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vemos aqui quais eram as expectativas do apóstolo Paulo quanto aos seus leitores. E ele fala aqui de coração. Nós entendemos que a palavra coração, ela diz muito mais respeito do que simplesmente um órgão do nosso corpo, né? O coração é o cerne do homem, é o centro, é onde estão as suas emoções, é onde estão os seus medos, é onde está a sua vontade, inclusive, de adorar o Senhor, é onde está a nossa vontade de pecar contra o Senhor. É no nosso coração, onde todas essas coisas, é o cerne da nossa pessoa, é o nosso coração. E o que o apóstolo Paulo afirma é que o objeto da luta dele, que ele trava em favor daqueles irmãos, e de todas as igrejas gentílicas, todas as igrejas que estavam de alguma forma ligadas a ele, porque ele era um apóstolo, é para que o coração dele seja confortado e vinculado. E aqui eu destaco essas duas palavras, confortado e vinculado juntamente em amor. E a ideia de confortado é justamente de um consolo, de um encorajamento. Eu sei que algumas palavras, a gente, ao fazer uma tradução, e aqui longe de mim querer criticar a tradução, ela talvez não expresse aquilo que originalmente para o qual foi escrito, mas a ideia é que essa palavra confortado traz essa ideia, essa ideia mesmo de tanto confortar como consolar. E aqui nós podemos ter o exemplo quando nós, ou talvez algum dos irmãos tenham passado, né, de ficar internados, ou passar por uma grande dificuldade mesmo, alguma grande aflição. E quando nós ouvimos que as pessoas ou a igreja tem orado por nós, isso nos traz um consolo e também nos encoraja a persistirmos, mesmo diante das adversidades. É justamente isso que o apóstolo Paulo está falando, que vocês sejam consolados, que vocês sejam encorajados a permanecerem nisso, e que vocês sejam também vinculados juntamente em amor. O coração deles, o centro da sua vida, deve ser encorajado para estarem unidos em amor. Ele já havia falado disso no verso 1, especialmente, capítulo 1, especialmente o verso de número 4, voltem um pouquinho, capítulo 1, verso 4 diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que eles continuassem dessa forma, a luta que ele trava em favor daqueles irmãos, e a expectativa que ele tem é para que aqueles irmãos sejam consolados e permaneçam firmes, vinculados, unidos em amor. E meus irmãos, o amor é uma marca da igreja. Nós devemos amar uns aos outros. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós somos um corpo, e um corpo ele se ama. É assim que as pessoas olham para nós e veem o quanto nós amamos a Cristo, ao nós amarmos uns aos outros. Como é que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão, que domingo após domingo você está com ele? Como você pode odiar aquele ao qual você é um corpo, aquele para o qual Cristo morreu? Não é que eu odeie, é que eu só não quero aproximação, isso não é possível, não há uma opção. É bem verdade que com alguns nós temos mais intimidades do que com outros, isso é verdade, não há problema nisso. Mas nós sermos indiferentes com os nossos irmãos, certamente incorremos em erro e precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender disso, porque o interesse de Deus para com a sua igreja é que nós sejamos vinculados juntamente em amor. E não somente isso, o texto continua
E eles têm a forte riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. E, meus irmãos, quando nós pensamos em mistério, Cristo ele foi revelado. Os nossos irmãos do passado, eles viam as coisas somente como que por sombras. O próprio apóstolo João, aquele que é maior dos profetas, ele ficou meio confuso quando ele estava preso. Ele manda perguntar a Jesus se aquele era de fato o que viria, ou teria que esperar outro. E o Senhor Jesus o consola. Diga a ele que os cegos são curados, aos pobres é pregado o evangelho. E certamente o apóstolo João, que morreu em favor desse evangelho, foi consolado. E, meus irmãos, nós termos o entendimento, para que nós possamos compreender isso, é algo de grande valor. Esse mistério que foi revelado a nós, Cristo Jesus, é o que nós devemos ter de mais valioso, de mais importante. E nós só podemos compreender isso se isso nos for explicado, se nós formos instruídos nessas verdades. E a igreja de Colossos o foi. E esse é o desejo de Paulo, é o desejo do Senhor para aquela igreja, certamente para nós, que eles permaneçam nessa verdade. Vejam o verso de número 4, ainda nessa ideia da expectativa que o apóstolo Paulo tem para com os colossenses. Ele diz: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, no meio da igreja surgem pessoas. Nós vemos o contexto evangelical do Brasil, as igrejas que se dizem evangélicas, homens com vozes suaves, massageando o ego das pessoas que estão sentadas ali, algumas talvez com uma intenção verdadeira de ouvir o evangelho, outras para de fato serem bajuladas. Eles têm uma voz suave, eles falam de forma mansa, mas o interesse dele é enganar, porque eles são instrumentos de Satanás. E o que o apóstolo Paulo fala é: assim eu digo, ou seja, tudo o que eu disse anteriormente, tanto no capítulo 2, quanto em toda a carta até aqui, tem um interesse claro de que aqueles irmãos não sejam enganados, de que aqueles irmãos não incorram em erro. E ele vai falar um pouquinho mais à frente disso, especialmente no verso 8, ele diz, alertando aqueles irmãos, ainda no capítulo 2, cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Ou seja, aqueles irmãos são sutis, aqueles hereges, são sutis no seu falar, mas eles têm um interesse claro de perturbar o evangelho. Eles queriam construir um cristianismo sem Cristo no centro. Alguns deles diziam que haviam, como eu disse, um conhecimento oculto, algo que as pessoas deveriam chegar, e a alguns somente foi dada, especialmente esta revelação. E Paulo se vale dessas mesmas palavras aqui. Ele diz que Cristo de fato é um tesouro, é algo de maior valor, é algo que de fato que importa para que nós possamos progredir no evangelho. E este de fato é o centro dessa passagem. Cristo, em quem, verso 3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E aqui nós temos o terceiro ponto, e eu diria a centralidade desta exposição, a fonte da sabedoria e do conhecimento. Cristo é essa fonte de sabedoria e conhecimento. E aqui é interessante que ele usa a palavra tesouro, no verso 3, em que todos os tesouros, ou seja, aquilo que é precioso, ele não está aqui falando de dinheiro, mas se tem algo que a gente entende bem, é dinheiro, Tanto que boa parte das parábolas do Senhor Jesus se vale disso, Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que ele diz que o reino dos céus é como um homem, que encontra uma pérola de grande valor, porque nós temos um entendimento claro disso. Alguns dizem que a última parte do crente que se converte é o bolso. Nós temos algumas dificuldades com isso, mas quando nós entendemos e colocamos isso no seu devido lugar, nós temos uma compreensão do que de fato é, de que de fato Jesus, Cristo, é esse tesouro, mas não um tesouro perecível. Ele não está falando de coisas materiais aqui. Não é interesse da igreja que você traga os seus bens, não. Quem fala isso são os hereges, aqueles que mercadejam a fé. O que Deus de fato está falando aqui em Cristo, todos os tesouros da sabedoria estavam ou estão ocultos, mas isso já foi revelado a nós. Cristo de fato é o nosso tesouro. Em Mateus 6, 19 a 21, ele diz, o próprio Senhor Jesus propõe uma parábola, ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói,
e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que nós temos acumulado para nós? Cristo, de fato, é o nosso tesouro. Nós temos acumulado para nós tesouros nos céus, coisas não perecíveis. A gente, por vezes, se preocupa muito com aquelas coisas que são passageiras, que são lícitas se preocupar. Mas nós devemos, de fato, nos preocuparmos com aquilo que é eterno. Certa vez eu vi um filho falando para a mãe, né, que ele queria mais tempo com a sua mãe. E a mãe falou assim, não, mas eu estou trabalhando para poder te dar um presente. Ele, não, eu não quero presente, eu quero que você esteja comigo. E talvez seja esse o nosso questionamento. E como eu disse, isso não é tão simples assim. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não é uma regrinha que a gente segue e fala, façam isso. Não, são princípios, de acordo com a palavra do Senhor. Mas muitas vezes as nossas ações demonstram aquilo que está no nosso coração, as nossas grandes preocupações. E o apóstolo Paulo aqui usa uma outra palavra, né? Além de sabedoria, ele usa também o conhecimento. E quando nós pensamos na sabedoria, meus queridos, nós nos lembramos de Jó. Abram comigo Jó, capítulo 28, verso 12 ao 17. Jó, capítulo 28, verso 12 ao 17. Veja o que nos diz a palavra a respeito da sabedoria. Jó 28, verso 12. Mas aonde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocaria por joia de ouro fino. Veja o verso 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Você quer ser alguém sábio, meus queridos? Tema ao Senhor. Este é o princípio da sabedoria, temer ao Senhor. Nós procuramos muitas vezes sabedoria segundo este mundo. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Isso é sabedoria, é apartar-se do mal. Esse é o entendimento, esse é o verdadeiro conhecimento que nos interessa. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, e prova disso é o quanto nós negligenciamos a palavra do Senhor. Voltando para o texto, o apóstolo Paulo aqui usa uma outra palavra que eu gostaria de destacar, caminhando para o fim. É o conhecimento, ou seja, em Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quando nós vamos lá para Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, não preciso abrir, mas acompanhem, especialmente aqueles que querem tomar nota. Jeremias 9, 23 e 24 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós muitas vezes nos vangloriamos das nossas conquistas, nós nos gabamos de muitas coisas que o próprio Deus nos deu, mas você quer se gloriar de alguma coisa, se glorie nisso, de conhecer ao Senhor. E nós não temos mérito nenhum nisso, porque é Ele que se revela a nós. Ele que regenera os nossos corações. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. A nossa glória consiste nisso, em conhecer a Deus. E para o mundo não há glória nenhuma nisso. O mundo nos odeia. Nós somos odiados por esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Mas diante disso tudo, nós nos alegramos e nós nos gloriamos, porque nós conhecemos a Deus, porque Ele se revelou a nós que não merecíamos. Isso deve produzir, meus irmãos, em nossos corações, um sentimento de humilhação, mas também de agradecimento ao Senhor,
porque a graça e a misericórdia dele nos alcançou. Por mais inteligente que você seja, ou porque o que você se acha, ou as pessoas digam, ser inteligente sem Cristo é ser um tolo, é ser um estúpido. Por mais que você seja uma pessoa de muitas leituras, tenha muitos cursos e formações, isso tudo é bom, tudo isso tem o seu lugar, isso visa a glória do Senhor, mas tudo isso sem Cristo não vale nada. Todo conhecimento distante de Cristo é pura ignorância, porque do que vale tudo isso, se o fim é a morte eterna? Nós precisamos de fato entender que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento se encontram em Cristo. Porque o que mais pior poderia acontecer com alguém? Certamente é a morte eterna. E o que mais maravilhoso poderia acontecer com alguém? Certamente é a salvação. E a partir disso nós sim, vamos trabalhar, nós vamos labutar, nós vamos nos esforçar, mas pela motivação correta, a glória de Deus. Porque crianças, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Isso só é possível se nós conhecermos a Deus, se nós conhecermos o nosso Senhor. E eu sei, meus irmãos, que essa igreja tem sido instruída, tem sido pastoreada. E vocês, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, são santos e fiéis. Mas o processo de santificação é algo contínuo. Aqueles que se achegam à igreja, talvez estejam caminhando no início da sua fé, precisam se agarrar fortemente a isso. E meus irmãos, Thomas Brooks, ele diz: Cristo é o céu da alma, o tesouro do coração, a luz do entendimento e o descanso para o peregrino. O Senhor Jesus diz ainda que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Cristo é o que mais importa. Nós devemos estar dispostos a abrir mão de tudo em prol de Cristo. E não um abrir mão irresponsável, né? Eu lembro que no início da minha fé, meu pai está aqui presente, e uma vez meu pai falou: meu filho, você está indo para a igreja, mas você tem que estudar, você tem que se esforçar também. Foi usado pelo Senhor. E eu, no meu ímpeto de querer agradar o Senhor, falei: pai, estou disposto a largar tudo. Estava no primeiro ano do ensino médio. Estou disposto a largar tudo em prol do Evangelho. Eu precisava naquele momento estudar. Meu pai me instruiu nessas verdades. Então não é dessa forma, vivendo de forma irresponsável. Não, é a partir do nosso viver. Nós de fato agradamos ao Senhor. É sendo honestos no nosso trabalho. É sendo luz na nossa escola, nossa faculdade, nossa família. Isso demonstra de forma clara o nosso amor para com o Senhor. Meus queridos, caminhando para o fim, eu queria fazer 3 rápidas aplicações diante do que nós vimos. Primeiro, nós vemos que o apóstolo Paulo lutava pelos colossenses. E aqui eu não quero enaltecer o apóstolo Paulo, não. Paulo se considera, inclusive, um miserável pecador, assim como eu, assim como cada um de vocês. Mas ele fazia isso à luz do Evangelho. Essa preocupação dele é algo genuíno. E qual a sua preocupação, qual a sua contribuição para com o reino? Que luta você tem travado com este mundo? Você tem orado pelos seus irmãos? Quanto tempo, meus queridos, vocês gastam em oração? Certamente na semana, ou nas semanas que passam, há muitos pedidos de oração, né? E hoje com o WhatsApp a gente reage lá com aquelas mãozinhas, né? Será que você tem orado mesmo? Ou você faz isso só para consolar, ou para parecer que de fato você se importa? A nossa oração deve ser em secreto, e nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Quanto tempo você tem se ajoelhado no seu quarto quando ninguém está lhe vendo e tem clamado ao Senhor pelos seus irmãos? Quanto tempo, meus queridos, você tem dedicado em acolher aqueles que precisam? Quanto tempo as mulheres mais velhas têm instruído as mais novas? Os homens têm instruído as crianças, os jovens, que muitas vezes se achegam na igreja sem pais. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Nós viveremos toda a eternidade juntos. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Quanto tempo você tem destinado a isso? Quanto tempo nós temos gastado? Se nós formos sinceros, meus irmãos, a começar por mim, certamente nós temos negligenciado esse mandamento tão claro do Senhor, que nós amemos uns aos outros.
Paulo escreveu aos Gálatas, diz no capítulo 6, verso 12: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós somos muito rápidos em compartilhar informações, ao nosso ver apologéticas, devem ser feitas sim, mas somos tardios em demonstrar isso com as nossas vidas. Quanto tempo nós temos gastado nisso? Em segundo ponto, meus irmãos, você está convicto da sua fé? Você tem crescido nesse conhecimento? Se você crer que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu tesouro mais precioso, que você encontrou uma pérola de grande valor, algo que não se mede, algo que é imensurável. E por que nós não nos agarramos na sua palavra? Porque nós a negligenciamos, porque nós não lemos a lei do Senhor, porque nós não instruímos as nossas crianças. O povo tem pecado porque tem negligenciado os mandamentos do Senhor. Horas e horas no celular, no WhatsApp, no Instagram, qualquer que seja outra rede social, jogos de futebol, tudo isso é possível ser usado, não há problema nenhum. Não quero ser um legalista, mas o que é mais precioso para nós? Se é Deus, se Cristo é o nosso tesouro, nos agarremos à sua palavra. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Se você se perguntar a si mesmo, o que você aprendeu de novo neste ano? No começo desse ano eu não sabia tal coisa, mas eu comecei a estudar, eu li um livro, eu fui perguntar, assisti um vídeo. O que você aprendeu neste ano? Nós dizemos que amamos ao Senhor, mas na prática nós negligenciamos essa verdade. E não somente isso, meus queridos, nós não propagamos este Evangelho. Nós estamos aqui reunidos no dia do Senhor, dia em que Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte, Ele é a primícia dos que dormem. Inclusive, como o apóstolo Paulo fala, no verso 13 ao 23, que Cristo tem a primícia sobre todas as coisas. Mas lá fora, há muitos eleitos do Senhor, que talvez agora esteja na beira de um vaso sanitário vomitando a imundície que passaram ontem. Há muitos eleitos do Senhor para serem alcançados. Nós não sabemos quem são, o Senhor o sabe, e Ele não fará isso. A parte de nós, Ele nos usa para isso, Ele nos comissiona para isso. Se de fato isso é uma verdade, nas nossas vidas proclamemos essa verdade, falemos desse Cristo aos que estão perdidos, porque é isso que o apóstolo Paulo fez, porque ele amava a Deus, porque Deus os resgatou por meio de Cristo, no caminho para Damasco. Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegue. Nós éramos os perseguidores, meus irmãos, talvez não de forma ativa, não de forma militar, mas muitas vezes em nossas ações, nós ignorávamos e rechaçávamos esse Evangelho, mas Cristo nos resgatou. Então, de igual modo, nós devemos proclamar essa verdade. E meu querido, minha querida, meus irmãos, o que você tem de mais valioso? Eu sei que eu já perguntei isso, mas eu insisto. Você é aquele homem que, tendo descoberto um tesouro, está disposto a largar tudo em prol dele? Ou você é aquele jovem rico que amava mais as riquezas do que o próprio Cristo? Riquezas não necessariamente são bens materiais. O que tem ocupado o seu coração em lugar de Deus? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós sempre temos lutas, sempre temos coisas. Eu não sei o que é, eu não sei. Clame ao Senhor, talvez seja bens, trabalhos, títulos, familiares, esposa, filho. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Meus queridos, Cristo vem em primeiro lugar. Se Ele não é nada disso em sua vida, que tristeza. Se Ele é, que bênção. Deus, domingo após domingo, nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados. E na pessoa de Cristo, Ele nos perdoa e nos aceita. Portanto, meus irmãos, é necessário nos arrependermos. Que Cristo seja, de fato, o nosso tesouro supremo, para a glória do seu próprio nome. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque tu nos resgataste, Senhor Deus. Nós que éramos os teus inimigos, porque nós não te amávamos, nós andávamos a passos largos, Senhor, para o inferno.
mas Tu nos ressuscitou dentre os mortos. O Senhor nos deu um novo coração, Senhor. O Senhor nos regenerou. O Senhor nos deu a graça de professarmos Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Ó Senhor, não nos permita, Senhor Deus, que nos revolvemos na lama e que isso não fique somente no campo das ideias ou das palavras, mas que nós amemos de fato e de verdade os nossos irmãos e o Senhor. Nos faça, Senhor, nos apegarmos à Tua palavra. Nos incomoda, Senhor. Nos santifica, Senhor. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe o desejo que nós temos de Te amar, Senhor. O Senhor sabe que em nós ainda há o velho homem que milita contra a Tua lei, Senhor. Não permita, Senhor, que nós sucumbemos neste mundo. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Que Cristo seja o nosso tesouro. Que nós tenhamos sabedoria para instruir os nossos filhos, os mais novos. Que nós nos apeguemos a isso, Senhor Deus, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, para que as pessoas que não Te glorificam possam Te glorificar. Nos usa, Senhor Deus. Incomoda, Senhor Deus, essa igreja. Que daqui surjam homens e mulheres empenhados em Te servir, Senhor. Em servir uns aos outros, para a glória do Teu próprio nome. É em nome de Cristo Jesus que nós pedimos isso. Amém.